a paixão de Jesus. Então, para poder acompanhar todo esse momento, nós podemos sentar, né? Que vai ser uma leitura um pouco longa, podemos acompanhá-la no folheto, e na hora da crucificação, então, nós vamos ajoelhar como momento de profunda oração, de profundo respeito por esse sinal de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu és. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agitou o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesma e pelos vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que não têm filhos, os ventres que nunca e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos.
Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego. Dizendo isto, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória. Duas coisas ao reler a paixão de Jesus, nos vem a pergunta de Pilatos, né? O que ele fez, esse homem? Que mal que ele fez? Como é que ele foi parar na cruz? Ele foi parar na cruz porque ele instigou, confrontou, né, bateu de frente com as autoridades religiosas da época. E essas autoridades, eles tinham o poder religioso na mão, né? Elas que falavam sobre Deus. E Jesus não estava de acordo com aquele Deus do qual eles falavam. Era esse povo do Deus, pátria, família. Jesus nunca falou de Deus. Ele falou do Pai. Ensinou a todo mundo a falar de Deus, de Pai. Essas autoridades ficaram irritadas. Quem você acha que é o Filho de Deus? Pois é, Pai. No lugar da pátria, Jesus falou do reino de Deus. Porque a pátria era só para Israel.
o reino de Deus era para todos. Está vendo aí a guerra que está na Ucrânia? É por causa desses ideais nacionalistas. A grande Rússia. Então vamos invadir aquilo que nós achamos que é a grande Rússia. A pátria. E no lugar, Deus colocou a comunidade. Jesus colocou a comunidade. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Todos aqueles que seguem a palavra de Deus, a colocam em prática. É meu pai, é minha mãe, é meu tio, meu irmão. Aliás, Jesus chamava todos de irmão. Porque se Deus, nós todos somos irmãos e irmãs, uma só grande família. E não é que cada um tenha a sua família. Claro que tem. Claro que tem que protegê-la, cuidá-la, amá-la. Mas muito mais, nós somos uma família. Mas isso irritava muito os chefes, os sacerdotes, os fariseus. E eles viam seu poder e seu prestígio decair. Essa aqui é uma nova religião. Essa aqui é uma nova maneira de falar por Deus. E aí pensaram bem de mandar a matar esse competidor e colocaram um monte de tramóia, um monte de ratoeira para ele ser acusado formalmente e ser condenado. Né? Não conseguiram, mas de alguma forma conseguiram. E assim, todos os seus discípulos depois foram mortos da mesma maneira. A morte de Jesus foi a morte de um bandido. Assim morria um bandido. Era todo. Aqui a nossa leitura breve não coloca, mas está ali no Evangelho. Foi despido, estava nu. Torturados aí. Passavam no meio de um corpo e com chute e com cospe por parte de todo o povo, a maior humilhação. E lá foi crucificado. Foi crucificado. Aqui na igreja vamos colocar um paninho para Jesus, para uma questão de pudor, totalmente. A maior humilhação. E aí a pergunta do ladrão: mas se tu é Deus, por que não te salva a ti mesmo? Hein? Por que Jesus não desceu na cruz e não deu uma de valentão a esses caras? Porque ele escolheu amar assim a humanidade, carregando todos os pecados. Carregou. Para que nunca. Mas depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, continuou da mesma forma. Porém, o fato que Deus quis oferecer a sua vida, assim, foi um extremo ato de amor. E ele não podia trair a si mesmo. Deus escolheu nos amar até o fim, até oferecer a sua própria vida, até o seu assassinato. Deus morreu. Deus morreu por amor, gente. E nos convida também, cada um de nós,
a fazer o mesmo com a própria vida, morrer por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.